Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Salmo 41. Um bom dia. E desejo a você uma excelente segunda-feira e semana, e que a paz de nosso Senhor ressuscitado permaneça com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no salmo de hoje, nós temos o verbo suspirar, que evoca uma oração intensa, não apenas dita, mas sentida profundamente. É o gemido da alma que clama por Deus, algo que vai além das palavras. Reflete uma oração do coração, como aquela escrita por São Paulo. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, conforme está em Romanos 8, versículo 26. A alma que suspira por Deus está em constante busca. E a nossa alma é exatamente isso. Nós não podemos achar que nós não temos uma busca, pois a cada momento que nós nos colocamos em uma posição, ou até mesmo numa atividade mental, de acharmos que nós não precisamos dessa busca, nós entramos em um conflito intenso internamente. Internamente, o ser humano vai se fechando para aquela verdade que de fato é. Precisamos de Deus. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 1 ao 18, relata Pedro e a conversão de Cornélio, um centurião romano. Em Atos 10, Pedro já havia já sido enviado por Deus até a casa de Cornélio e presenciou a descida do Espírito Santo sobre gentios. Agora em Jerusalém, Pedro precisa justificar suas ações diante dos cristãos judeus que ainda guardavam a lei de Moisés. E nesse sentido, nós temos aqui a inclusão dos gentios na comunidade sem a necessidade da circuncisão ou da prática da lei mosaica. E temos assim, por assim dizer, uma profunda virada eclesiológica que prepara o terreno para o concílio de Jerusalém, conforme nós temos em Atos 15. Nós devemos entender o contexto que a igreja de Jerusalém era composta em sua maioria por judeus cristãos que ainda seguiam a lei. E aqui dizer que Pedro entrava na casa de homens incircuncisos e comia com eles, ou seja, para os olhos dos judeus, isso é quebrar uma regra, mas não só dos judeus cristãos. Então, o escândalo não era apenas teológico, mas cultural e ritual. Pedro é acusado de sair, por assim dizer, fora da linha, e Pedro é acusado também não por pregar, mas por ter convivido com gentios, rompendo tabus alimentares e sociais. E Pedro então começa a expor detalhes que levam a uma reflexão. A visão simbólica dos animais impuros é uma revelação de que cada pessoa deve refletir. É uma revelação de que nada que Deus criou é impuro em si mesmo, e mais ainda, que Deus purifica os corações dos homens. E a repetição por 3 vezes reforça a origem divina da ordem, como em outras partes dos Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, Santo Agostinho vê nesse texto como o triunfo da graça sobre a lei. Não é pela carne, mas pelo Espírito que somos feitos filhos de Deus. Ele comenta que o Espírito Santo precede o batismo como sinal da liberdade da graça divina. E no mesmo sentido, São Tomás de Aquino vê aqui o princípio da economia da salvação, que se estende a todos os povos. Ele diz que o Espírito Santo é dado independentemente dos méritos pessoais, mostrando que Deus atua conforme sua vontade. E temos aqui o aspecto da universalidade da salvação, onde tal salvação é oferecida a todos os povos e culturas, e não restrita. Hoje em dia há uma versão religiosa de querer restringir as pessoas e afastar as pessoas da possibilidade da salvação. Não basta fazer discursos nesse sentido. É preciso adentrar a mentalidade do Evangelho do ressuscitado para entendermos melhor tal mistério.
E no evangelho de hoje, em João capítulo 10, nós temos ali dos versículos 1 ao 10, reflexão mais profunda acerca do papel do bom pastor que nós tivemos no evangelho de ontem, onde Jesus vai fazer uma comparação entre o ladrão e o pastor. Quem não entra pela porta é ladrão, assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Santo Agostinho disse que Jesus é tanto pastor como a porta, pois por ela entramos, pastor, pois nos conduz. Enfatizando a unidade entre Cristo e a Igreja, ele é a porta pela qual os verdadeiros pastores entram para conduzir suas ovelhas, não por interesse próprio, mas por amor. São João Crisóstomo diz que Jesus, ao afirmar isso, eu sou o pastor apenas, mas também eu sou a porta, para mostrar que ninguém pode entrar no redil da fé sem passar por Cristo. Devemos entender também que a nossa fé não pertence tão somente a nós. A nossa fé pertence ao pastor, pois se confiamos verdadeiramente nele, nós entregamos a nossa vida a ele. E novamente, Santo Agostinho disse que ninguém entra na igreja senão por Cristo, ninguém entra no reino senão por ele. E chama cada um pelo nome e nos conduz. São Gregório Magno ensina que a verdadeira prova de que somos ovelhas de Cristo é que escutamos sua voz e o seguimos, mesmo quando ele nos conduz por caminhos difíceis. E devemos entender que no versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E hoje, perante o mundo que nós vivemos, temos vozes que confundem, onde tudo é relativo, vozes que seduzem, faça o que quiser, siga seu coração, e vozes que dividem. Você não precisa da igreja, do perdão, da cruz. Essas vozes podem aí nos afastar da verdade, mas quem ouve a voz do verdadeiro pastor sente paz, sente vida, sente luz. Santo Irineu nos lembra: a glória de Deus é o homem vivo, mas a vida do homem é a visão de Deus. E ver Deus é ver Cristo, ouvir Cristo, entrar por ele. E nesse sentido, entender que Jesus é a porta da fé, da esperança, do arrependimento, da reconciliação, da Eucaristia, do céu. E viver em tal vida, conforme está no versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida cheia da presença de Deus, cheia de sentido, de alegria duradoura, mesmo em tempos de dificuldades, superando as dificuldades no sentido existencial, no sentido material, e para que possamos verdadeiramente ter uma experiência espiritual com o pastor de nossas vidas. Tudo isso se faz caminhando no mundo a qual estamos. Não podemos criar uma espiritualidade de neuroses, achando que esse é o caminho, mas verdadeiramente escutar a voz do pastor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.